nós vamos fazer 4 leituras. Eu dividi o capítulo 18 em 4 partes. E nós vamos fazer a leitura dessas 4 partes em 4 momentos distintos. Faremos primeiro a leitura da primeira parte e vamos orar. E aí vamos trabalhar a primeira parte. Terminada a primeira parte, ingressaremos na segunda parte com uma nova leitura da Bíblia. E então voltaremos a refletir sobre essa segunda parte. No terceiro momento, faremos uma nova leitura das Escrituras. E então nós faremos uma exposição dessa parte. E por último, a última leitura com a última exposição referente à parte do texto que nós nos propomos a meditar nesta noite. Queria convidar então você a meditar comigo na leitura, em primeiro lugar, da Palavra de Deus, capítulo de Gênesis, que vai do versículo 1 ao versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra, disse: Meu senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. Mandarei trazer um pouco d'água, lavai os pés e descansai debaixo da árvore. E trarei um pouco de alimento. Refazei as vossas forças e depois prosseguireis, pois para isso chegastes até o vosso servo. E eles lhes responderam: Faze como disseste. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara na tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo e entregou ao servo que se apressou em prepará-lo. Então chegou o queijo fresco, o leite e o bezerro que havia mandado preparar e os serviu. E enquanto comia, ficou em pé ao lado deles, debaixo da árvore. Vamos orar. Senhor Deus, que possamos mais uma vez construir nosso raciocínio preso à Tua Palavra. Como já oramos hoje aqui, Senhor, que Tu mesmo destrua as fortalezas da nossa mente, para que assim possamos ter a mente redimida e de joelhos dobrada diante do Senhor, Pai. De joelhos dobrados diante do Senhor. Que o Senhor possa receber o nosso coração ávido por ouvir Tua Palavra e que sejamos transformados mais uma vez por ela. Assim oramos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. As 4 partes possuem os seguintes temas: acolhimento, promessa, juízo e justiça. Quais são eles? Acolhimento, promessa, juízo e justiça. A primeira parte, que é a que nos interessa, é aquela que se refere ao acolhimento. E para a gente começar a pensar sobre esses 4 tópicos do texto de Gênesis 18, eu queria propor um primeiro problema, que é fruto de uma indagação que já me foi feita em algum momento. A indagação é a seguinte: Jonas, você tem dito por diversas vezes que se não crermos em Cristo, estamos perdidos e condenados. Desculpe-me, mas não consigo engolir isso. Trabalho com algumas pessoas extremamente agradáveis e corretas, íntegras, que são muçulmanas, judias, agnósticas. Não posso acreditar que elas estão indo para o inferno só porque não creem em Jesus. Aliás, não posso harmonizar nem mesmo a ideia de inferno com um Deus amoroso, mesmo que Ele seja também santo. Não são poucas, mas muitas as pessoas que compreendem um evangelho parcial, que compreendem a boa notícia do evangelho, mas não entendem o evangelho na íntegra, justamente porque também não compreendem a má notícia que o evangelho da boa graça de Deus também traz. O evangelho é como o jardim do Éden. No jardim do Éden havia uma serpente. Assim, na boa
mensagem do Evangelho, na boa notícia do Evangelho, há presente uma má notícia. E sem essa má notícia, o Evangelho da graça de Deus não pode ser anunciado com toda a sua força e esplendor. Só será uma boa notícia se conhecermos a má notícia, se soubermos que má notícia é essa que o Evangelho da graça de Deus, que é a boa notícia, traz. O Evangelho do amor de Deus não pode ser pregado sem o juízo de Deus. Todas as vezes que alguém prega o amor de Deus, esse alguém também tem que anunciar o juízo de Deus. Essas duas coisas andam juntas. Mas há compreensões que muitos fazem do Evangelho e que são incompatíveis com esse casamento entre amor e juízo. Uma delas é aquilo que nós muitas vezes chamamos de legalismo, que é uma compreensão do Evangelho a qual muitos cristãos acabam chegando, mas acabam, por sua vez, interpretando o Evangelho de uma maneira equivocada. Os legalistas, em geral, acreditam que a salvação vem pelas obras, que Deus somente redime e aceita o pecador se este pecador fizer as suas penitências, se esse pecador fizer por merecer a redenção que vem ou viria de Deus. Em geral, os legalistas são tomados por uma espécie de idolatria, por uma espécie de centralidade na perfeição. Os legalistas são aqueles religiosos que ocupam nossas igrejas e que são obcecados pela perfeição. Então eles entendem que tudo tem que caminhar de uma forma tão perfeita, tão coesa, que absolutamente qualquer desarranjo, qualquer fissura, qualquer quebra é suficiente para aniquilar de uma vez por todas a graça de Deus e instaurar ali o juízo divino. São pessoas que acreditam que vão sustentar o amor e a graça de Deus somente enquanto estiverem fazendo as suas obrigações e sendo bons cristãos. Não bebendo, não fumando, não falando mal do vizinho, não sonegando impostos. Então, se você fizer tudo isso, você então será uma pessoa capaz de salvação, será, portanto, redimível. Então criamos uma religiosidade com base em regras de conduta, regras em que nós dizemos que o bom cristão deve agir dessa forma, e se ele não agir dessa forma, ele não vai ser aceito por Deus. Não são poucas, mas muitas as igrejas que anunciam este Evangelho. O Evangelho que vem acompanhado exatamente de uma convocação à perfeição. Você precisa se tornar perfeito. E essa é a grande cilada do legalismo. Por sua vez, não temos apenas legalistas, temos aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho, mas são dominados por uma maneira de pensar marcadamente influenciada por aquilo que se tem chamado de inclusivismo. É o pensamento inclusivista. Aquele pensamento que vai dizer o tempo todo a você que o Evangelho de Deus é tão bom, o Evangelho de Deus é tão gracioso, Deus é tão maravilhoso, que Ele vai salvar todo mundo no final. É o Evangelho inclusivista que não vai conseguir dizer que o Evangelho tem uma mensagem de juízo na sua própria natureza, e por isso vai negar o juízo, e vai afirmar que a única boa notícia que existe é a de que Deus abriu o portão dos céus para todo tipo de homem, para toda criatura, e não há ninguém que deva ser condenado ao inferno, justamente porque o sacrifício de Jesus cumpriu tudo o que era necessário, todos estão salvos. Deus, portanto, recebe a todos e todos deveriam aceitar todos, mesmo aqueles que não creem em Jesus. Portanto, Jesus morreu na cruz para salvar aqueles que creem nele e para salvar aqueles que não creem nele.
Esse é o evangelho inclusivista. É o evangelho que vai incluir na obra de Deus e na igreja de Cristo Jesus, não só aqueles que professaram a sua fé, mas aqueles que não professaram a fé em Cristo Jesus. Vão incluir na membresia, na igreja local, não regenerados, pessoas que não foram de fato regeneradas por Deus e que não professam a sua fé em Cristo Jesus. São pessoas que têm dificuldade, na maior parte das vezes, de entender o Evangelho de Deus na sua dimensão do juízo. E por isso acham que se tirarem o juízo do Evangelho, o Evangelho vai se tornar mais palatável, mais plausível para o homem moderno, para o homem contemporâneo. Mas eu vim anunciar algo a você nessa noite. Você pode até crer que a fé em Cristo Jesus não é necessária. Ou pode crer que somos salvos apenas pela graça e que a fé em Jesus Cristo é necessária. Portanto, podemos aqui ter pessoas que tanto acreditam que é possível ser salvo pela fé em Cristo Jesus, na profissão da sua fé e pela graça de Cristo Jesus, como há também, possivelmente há aqui, pessoas que acreditam que pessoas podem ser salvas sem professar a fé em Jesus. Mas o que você não vai poder crer é nessas duas coisas ao mesmo tempo. Você pode crer em uma ou em outra, mas você não vai poder crer nas duas ao mesmo tempo. Ou você crê que a salvação vem pela profissão de fé e crença em Cristo Jesus, ou você não crê que a salvação vem pela profissão de fé em Cristo Jesus. Para pensarmos essa questão, é que nós sugerimos trabalhar exatamente Gênesis 18, nesses termos que a gente apresentou. Como a gente viu na semana passada, Gênesis 17 nos mostra que a entrada no povo de Deus veio pela circuncisão. E se a gente pudesse dizer, salvo as devidas proporções, a mesma coisa acontece com a igreja local. Só pode entrar na igreja local, só pode fazer parte da membresia de Cristo Jesus aqueles que foram batizados. Esse é o sinal externo, esse é o sinal que todos os homens enxergam. É verdade que o batismo ele não é a condição necessária para que a pessoa se torne membro da igreja universal, não daquela universal que tem um templo lá de Salomão, mas aquela igreja que nenhum homem vê, que ninguém enxerga, que só o Pai enxerga, que só Deus enxerga. É a igreja que tem na sua contagem aquele ladrão da cruz que disse: lembra-te de mim, e ouviu a voz de Jesus dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas nós não estamos falando desta igreja. Nós estamos falando desta igreja local, esta que Deus instruiu, que é pelo sinal do batismo, pelo sinal da obediência à palavra de Deus, que nós nos tornamos seguidores dele. E nos tornamos seguidores dele, não só pelo batismo, mas tão somente pela nossa profissão de fé, quando abrimos a nossa boca e publicamente tornamos pública o nosso discipulado com ele, dizemos: Senhor, tu és o meu Deus, me arrependo dos meus pecados, creio em Ti. Então, nos tornamos povo de Deus, mesmo não sendo judeus. Somos como aqueles estrangeiros que eram circuncidados e que mesmo não nascendo e não tendo a mesma origem étnica, estavam ali presentes justamente porque estavam debaixo do ato significativo e externo da aliança. Somos povo de Deus, não porque corre em nosso sangue o sangue dos judeus. Somos povo de Deus porque o povo de Deus se faz debaixo do pacto, se ergue debaixo do pacto, se ergue debaixo da aliança do Senhor. E esse povo está sendo forjado, não só para em obediência se tornar povo de Deus, mas sabe o que é mais curioso, meu irmão? Sabe o que é mais curioso, minha irmã? Este povo não é só forjado para se tornar povo de Deus, é forjado para receber o povo de Deus a qualquer momento. Por isso o acolhimento é o primeiro aspecto desse texto que precisamos dar atenção. O povo de Deus
não pode ser conhecido apenas pelo fato de ser povo de Deus. O povo de Deus é povo de Deus porque acolhe aqueles a quem Deus coloca em seu caminho. O povo de Deus é um povo acolhedor. Você parou para imaginar que logo depois de Deus dar orientações para Abraão de como ele deveria integrar no povo os estrangeiros, logo em seguida o texto de capítulo 18 diz que apareceu o Senhor a Abraão, e Abraão viu diante dele 3 homens, aquilo que se costuma chamar de teofania, a aparição de Deus em 3 homens, 2 anjos, e Deus ali aparece junto com eles na forma de homens. E veja como Abraão se comporta diante deles. 3 são os movimentos de Abraão diante deles. Primeiro movimento, como você pode observar, do versículo 2 ao versículo 3, é o movimento da prostração. Quando alguém está diante de um estrangeiro, de alguém que está na sua casa, e você quer receber bem, o judeu aprendeu desde Abraão, a antes de abrir a porta da sua casa, se curvar, se prostrar. Não somente isso, desde Abraão, o povo de Deus aprende a não somente receber aqueles que aparecem em sua casa, se prostrando diante deles como que para servi-los, mas ao mesmo tempo, segundo, lava os seus pés. São viajantes, e é a hora do meio-dia, o sol está escaldante, eles não vão poder ficar ali muito tempo, eles só estão de passagem, eles precisam de alimento, eles não vão ficar por ali, mas eles são recebidos assim por Abraão, são acolhidos em prostração e têm os seus pés cheios de areia, lavados por Abraão. Não somente isso, do versículo 5 ao versículo 8, nós vemos Abraão se preocupando com um banquete. O próprio Abraão, o chefe daquele clã, está preocupado em receber aqueles 3 homens que apareceram diante dele. O povo de Deus é um povo de acolhimento, e é um povo que tem que aprender a não só servir, não só lavar os pés dos outros, mas abrir a porta da casa para oferecer o que tem de melhor, sua comida. Não tem coisa mais identificadora do povo de Deus do que essa capacidade generosa, expressa pela hospitalidade, por aqueles que são capazes de abrir sua própria casa. Em contrapartida, quando a gente abre a palavra de Deus em Lucas capítulo 7, versículo 44, a gente descobre que Jesus foi visitar a casa de Simão, e Simão, que fazia parte do povo de Deus, não seguiu a regra do acolhimento. Simão simplesmente manda Jesus sentar-se à mesa para o banquete e não lava os pés de Jesus. Pelo que o próprio Jesus, quando vê uma mulher que lava os seus pés com suas próprias lágrimas, olha para Simão e diz assim: Simão, eu vim aqui à tua casa e você sequer me deu um beijo no rosto, sequer lavou os meus pés. É interessante como a gente olha para essa cultura e a gente não para perceber o quanto esse movimento de receber alguém, de acolher alguém, é tão característico e tão importante. E é essa característica, esse elemento tão distintivo que eu gostaria de destacar como sendo aquele elemento que caracteriza o povo de Deus na sua relação com aquele que não é povo de Deus ou com aquele que é estrangeiro, aquele que está diante dele. O povo de Deus não é aquele que torna todo aquele que aparece na sua frente povo de Deus, mas é aquele que recebe todo aquele que apresenta-se na sua frente como se fosse povo de Deus. Não significa que todas as igrejas devam receber em sua membresia todo e qualquer tipo de gente, mas ela deva ser capaz de acolher todo tipo de gente, ainda que não acolha para dentro da sua própria membresia. A acolhida, portanto, é a característica desse povo que Deus forjou para si. O povo que inclusive falhou no acolhimento quando o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, veio habitar entre nós. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, versículos 10 a 13.
O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não acolheram, os seus não receberam, mas a todos quantos o acolheram, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram do sangue de Abraão, mas nasceram da palavra de Deus. Estes sim se tornaram povo de Deus, porque receberam a Jesus Cristo. O povo de Deus recebe todos aqueles como recebe a Cristo Jesus. Esta é a marca principal de uma igreja em que as pessoas não acolhem, uma igreja em que as pessoas ficam de braços cruzados, uma igreja onde as pessoas não conseguem perceber que a sua missão é acolher, é uma igreja que não conseguiu perceber o que é ser povo de Deus. Não somos um povo fechado, não somos um povo trancado entre quatro paredes, somos um povo pelo qual Deus quer abençoar todas as nações. Somos um povo abençoador, e um povo abençoador não pode ser de forma alguma retentor. Um povo que é o povo de Deus tem que ser o povo da graça, o povo que tem a capacidade e generosidade para ser doador. Uma igreja que não consegue acolher seus visitantes, uma igreja que não consegue acolher aqueles que vêm até ela, que passam por ela, ela não entendeu o que é o Evangelho da graça de Cristo Jesus. A pergunta é: se ela não acolhe aqueles que passam por ela, como ela pode dizer que acolheu a Jesus? Que parou o que estava fazendo para dizer a um homem que estava sendo calado pelos seus discípulos porque era cego e não parava de gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus para tudo o que está fazendo, vai até ele e diz: que queres que eu te faça? A igreja que acolhe é aquela que não só professa a sua fé, mas entende que acolher, que não é a mesma coisa que incluir, é amar, é receber aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Quero convidar você a ler os versículos 9 a 15. Diz assim a palavra de Deus: E eles lhes perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram idosos, de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de idosa, e sendo o meu senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Sara: por que Sara riu? E disse: será verdade que eu já idosa darei à luz um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: não ri. Ao que ele respondeu: não negues, tu riste sim. Ponto. Não basta, meus irmãos, Abraão saber da promessa. Sara também tem que ter consciência da promessa. Não basta você, esposo, conhecer o Evangelho. Você tem que batalhar para que a sua esposa conheça o Evangelho. A responsabilidade de tornar o Evangelho conhecido é tua, meu irmão. Você tem que exatamente fazer possível o Evangelho para sua esposa. O Evangelho tem que ser para ambos. O Evangelho, a palavra de Deus, é para o casal. Não basta, portanto, Abraão ter consciência da promessa de Deus. Sara também precisa ter consciência, e Deus está preocupado com isso. Deus está preocupado com Sara, por razões que são óbvias. Primeiro, nós vemos que no versículo 9, aqueles estrangeiros perguntam: onde está Sara, tua mulher? Essa pergunta geográfica ela é muito interessante, né? Então Deus está perguntando: onde está a tua mulher? E onde ela estava? Sabendo de tudo o que estava acontecendo, como uma boa mulher de casa, sabe tudo o que acontece na sua casa. Ela não pode se dar ao luxo de não saber nada do que acontece na sua casa. Esse é o trabalho dela. Está lá, sabe de tudo o que está acontecendo, fica lá de olho, ouvindo toda a conversa deles. Então, ele diz a Abraão exatamente o seguinte: certamente voltarei a ti ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. Quando Sara ouve isso, Sara não se contém e ri.
por outro motivo. Um motivo muito diferente daquele pelo qual ela antes já tinha se perguntado quando Deus havia feito a promessa, mas ela não acreditava tanto assim na promessa pelo fato de ela ser estéril. Mas agora o problema agravou, porque ela não só é estéril, ela já avançada em idade e, portanto, você tem um segundo elemento que complica a história de Sara e de Abraão. A condição, portanto, não é somente esterilidade, como a gente vê lá em Gênesis capítulo 11, versículo 30, diz a palavra de Deus: Sara era estéril, não tinha filhos. Esse era o quadro de Sara. Passaram-se os anos, e agora não só Sara é estéril, como Sara passou a idade de ter filhos. Então, quando eles dizem que ela vai ter filhos, ela começa a rir daquilo. Mas ela ri de um jeito que eu acho que a gente consegue entender muito bem o porquê que ela está rindo. Ela não ri porque ela é uma, digamos assim, uma bióloga que sabe todas as coisas, dizendo assim, bom, isso aqui está resolvido, para quê? E está rindo de uma situação aparentemente lógica o suficiente. Veja, eu vou ler com toda a entonação que o texto permite. Versículo 12. Então, Sara riu consigo mesmo, dizendo, terei ainda prazer depois de velha. Ela não está pensando necessariamente só naquilo que aquilo que vai gerar um filho. Ela está pensando em tudo aquilo que envolve a geração de um filho. Que amor, prazer, alegria, a comunhão do casal. Ela está se imaginando, como eu, com este homem velho, como teremos prazer a essa altura do campeonato? E é isso que é mais extraordinário nesse texto. Nós achamos que o nosso prazer é franqueado único e exclusivamente segundo o nosso olhar. Muitos pautam a sua vida exatamente dessa forma e querem provar de tudo que está ao seu alcance agora, porque acham que depois que passar a idade não vão poder mais provar nada. Então obedecem ao mecanismo do hedonismo, que vai dizer o seguinte: você tem que curtir o máximo a vida agora, o máximo que você puder, carpe diem. É o lema. Curta o máximo que puder a sua vida, porque depois é tudo uma droga. Parece que é o contrário à experiência de Sara. A experiência de Sara é uma experiência de surpresa. É a experiência de alguém que ri pelo fato de não conseguir conceber como Deus vai fazer o que Ele disse que Ele vai fazer. Nesse riso há incredulidade, mas há também vontade. É o riso que não só descrê, mas é o riso que também expressa o desejo, que expressa a vontade. Mas será que alguém consegue crer naquilo que Deus promete, mesmo quando não consegue acreditar? Como alguém poderia acreditar que a salvação é possível? Como alguém poderia acreditar na promessa de Deus? Por isso, os versículos 13 e 14 representam um encorajamento. É o Senhor que pergunta a Abraão agora. Eu não entendi, Abraão, a piada. Por que Sara está rindo? E disse, será verdade que eu já idosa darei luz a um filho? Será que ela não sabe com quem ela está falando? Você já explicou para sua mulher quem é Deus? Já deu aula de teologia para ela? Você não explicou para ela com o que está lidando? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. E é nessa hora Deus falando, tá certo? Então ela teve medo. A Bíblia diz que ela teve medo e negou, dizendo, não ri. Mas Deus não deixou ela ficar feliz. Riu sim, e eu vi. Hebreus capítulo 11, versículo 11, nos diz que Sara não era uma mulher incrédula. E Sara era uma mulher piedosa e fervorosa. O texto de Hebreus 11, 11 diz assim, pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho
pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Meus irmãos, nós estamos diante de um casal que está longe de ser perfeito. Nós estamos longe de um casal que está livre de erros e falhas, mas nós estamos diante de um casal cheio de fé. O legalismo, ele nos impede de vivenciarmos a experiência mais poderosa que um homem e uma mulher podem ter diante de Deus, que é crer. Crer em Deus, crer na sua provisão, crer na sua promessa, crer nos cuidados de Deus, crer no que Deus prometeu e no Deus que há de cumprir. A palavra de Deus diz que a Sara creu no Senhor. Mas parece que a história não é sobre ela. Parece que a história continua sendo sobre Deus. E por isso, na terceira parte, a Bíblia diz, a partir do versículo 16 ao versículo 22, acompanhe comigo a leitura. E os homens levantaram-se dali e olharam para os lados de Sodoma, e Abraão foi com eles para encaminhá-los. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que eu faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas? Claro que não, Deus não está querendo esconder nada de Abraão. Porque eu o escolhi a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. E o Senhor acrescentou: porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou, e seu pecado se agravou muito. Descerei agora, e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Compare os versículos 8 e 22, da primeira parte e da segunda parte, você vai ver que a reação de Abraão é a mesma. Quando ele serve os homens para comerem um banquete, Abraão está em pé, ao lado deles, debaixo da árvore, como um servo. E agora Deus está falando, Deus está anunciando o seu juízo, e a palavra de Deus diz que Abraão permaneceu em pé diante do Senhor, como alguém que está a serviço de Deus, como alguém que está servindo a Deus, como alguém que está prestando serviço a Deus. Só que agora, diferente dos outros dois discursos, parece que o dia anoiteceu. Parece que já não estamos mais no dia em que recebemos uma boa visita, que nos anuncia boas coisas, que nos diz que a promessa de Deus vai se cumprir, que nos dá uma boa notícia, que nos faz até rir. Agora parece que o dia virou noite. E todo aquele momento de promessa, de acolhimento, se torna cinza. Deus anuncia um juízo. Como nós vemos no versículo 16, os homens se levantaram e como eles não tinham o objetivo de ficar ali, eles foram cumprir o objetivo deles. Qual era o objetivo deles? Ir até Sodoma. Então, no versículo 16, nós vemos que os três homens se dirigem como que para Sodoma. Nos versículos 17 e 18, nós vemos Deus travar um diálogo com Abraão. E esse diálogo começa dizendo: esconderei de Abraão o que eu faço? O Evangelho é revelado para a igreja de Cristo Jesus, tanto quanto foi revelado a Abraão a promessa que Deus tinha dado a ele, bem como os seus planos. Deus não oculta da sua igreja, Deus não oculta do seu povo o seu plano. E a igreja, a verdadeira igreja de Cristo Jesus, sabe qual é o plano de Deus. Você que está aqui hoje, e a igreja de Cristo Jesus, você sabe do plano de Deus. E você sabe que o plano de Deus que vem acompanhado da promessa da salvação, também vem acompanhado de um anúncio de juízo.
Você é a igreja de Cristo Jesus, e você sabe muito bem o plano de Deus, e você não sabe o plano de Deus porque você foi lá de enxerido buscar no céu, saber o que Deus estava fazendo. Você sabe porque Deus te revelou, você sabe porque Deus revelou isso ao seu povo, você sabe porque Deus entregou isso ao seu povo. O povo de Deus sabe que a boa notícia de Deus vem acompanhada também do anúncio de um juízo. Não, nem todos serão salvos. O povo de Deus sabe que entre aqueles que foram condenados ao inferno, aqueles que foram escolhidos por Deus para serem salvos, serão salvos. O povo de Deus sabe disso. E como o povo de Deus reage com isso? Se somos chamados para ser acolhedores, se fomos chamados para receber bem, se fomos chamados para abrir nossa casa, se fomos chamados para acolher com comida, lavando os pés e cuidando de todos aqueles que aparecerem diante de nós, como lidamos com o fato de que nem todos serão salvos? O versículo 17 e 18 nos fala exatamente isso, de que Deus não ocultou nada de Abraão. Não ocultou de Abraão o que iria acontecer, não só com as nações que seriam julgadas pelas suas obras más, mas Deus recorda a Abraão o quanto ele, Abraão, abençoaria inúmeras nações, e que nele todas as nações da terra seriam benditas. Entretanto, no versículo 19, Deus não apenas confirma que ele revelou ao seu povo os seus objetivos, como ele revela por que ele escolheu. O versículo 19 diz: porque eu escolhi, a fim de que ele ordene seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor. Preste atenção. Deus não te deu a ordem de guardar os caminhos dele e viver uma piedade para você ser eleito. Deus te elegeu para você guardar os seus mandamentos e viver uma vida piedosa. Não vivemos uma vida piedosa para sermos eleitos. Deus não diz a Abraão: olha, você vai guardar os meus mandamentos e você será eleito. Deus diz: porque eu o escolhi. Agora então viva em piedade, vive em santidade. Não vivemos em piedade e buscamos a piedade para sermos salvos ou para sermos escolhidos por Deus. Somos escolhidos por Ele para sermos santos. Entretanto, o versículo de número 20 a 22 revela algo importantíssimo para responder à pergunta que abriu o nosso sermão de hoje e nos dirigir para a conclusão do nosso sermão. Os versículos 20 a 22 dizem que o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou, que chegou até Deus a maldade de Sodoma e Gomorra. A linguagem que está aqui, meus irmãos, é aquela mesma linguagem da ira de Deus quando aqueles homens construíram a Torre de Babel. A maldade deles chegou até o ponto a Deus que Deus resolveu descer. Eles construíram uma torre e Deus resolveu descer para ver o que eles estavam fazendo. Da mesma forma que a maldade de Sodoma e Gomorra chegou até Deus de uma tal maneira que Deus, aqui numa linguagem bíblica antropomórfica, ou seja, falando do agir de Deus numa linguagem humana para que a gente entenda, Deus desceu a fim de evidenciar a maldade do homem. Ou seja, o que o leitor deve compreender dessa passagem bíblica é de que Deus está assegurando a maldade de Sodoma e Gomorra. Deus está assegurando que os homens de Sodoma e Gomorra são homens maus. Ele não está titubeando, ele não está dizendo o seguinte, que aqueles homens têm alguma virtude, pode ter alguma virtude. Deus está dizendo que esses homens são maus. E essa maldade chegou até ele pelo clamor daqueles que sofriam a maldade de Sodoma e Gomorra. E então, depois de Deus anunciar o juízo diante de Sodoma e Gomorra,
E então nós encontramos Abraão reagindo ao anúncio do juízo de Deus. Abraão reage ao anúncio de Deus. Quando ele é um juízo, de uma maneira muito diferente, como ele reage ao anúncio de Deus de que ele será pai de uma numerosa nação. Abraão consegue aceitar bem o anúncio de que ele será pai de uma numerosa nação, mas parece que Abraão não consegue aceitar bem o juízo que vem acompanhado exatamente desse anúncio. Vamos ler o último trecho, o trecho que nos levará à conclusão do nosso sermão. Chegando-se Abraão, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio, longe de ti fazer isso, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Todo lugar por causa deles. E Abraão voltou-se a falar-lhe. Acho que agora Abraão falou assim: não, 50, a nota de corte está muito alta. E Abraão voltou a falar-lhe: agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza, e se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Vai que ele erra, né? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. E Abraão continuou a falar-lhe: se achares ali 40? Bom de negócio, Abraão, não é? E ele concordou mais uma vez: não o farei por causa dos 40. E Abraão disse: não se ire o Senhor se eu ainda falar. E se achares ali 30? E ele concordou de novo: não farei se eu achar ali 30. E Abraão tornou a dizer: mais uma vez me atrevi a falar, Senhor, e se achares ali 20? E ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. E Abraão continuou: Senhor, não se ire, pois falarei só mais esta vez. Se achares ali 10. O Senhor concordou: não a destruirei por causa dos 10. Logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi, e Abraão voltou para o seu lugar. Deus fala com Abraão, mas agora Abraão fala com Deus. E agora esse, que já é rei, é como um sacerdote, que intercede por aqueles que, a seu ver, podem estar ali e ainda são justos. Abraão se preocupa com o fato de, no meio daquela multidão de pessoas que habitam Sodoma e Gomorra, haver pessoas que realmente são justas. E talvez essa seja a dor de muitos aqui quando a gente fala sobre eleição. São muitas pessoas, Jonas. Como a gente pode dizer que Deus escolhe uns e deixa outros perecerem? Como não nos apiedarmos dessas pessoas? E como não nos perguntarmos se o inferno é justo? Porque a gente é muito bonzinho. No nosso mundo o inferno não existiria. No nosso mundo todo mundo vai para o céu. No nosso mundo as pessoas não amam, nem nós amamos. Porque só se ama quando existe o inferno. Enquanto não existe o inferno, ninguém ama. Ninguém ama de verdade sem punição. Ninguém ama de verdade sem justiça. Você que é contra a ideia bíblica do inferno, você que acha que a ideia bíblica do inferno está fora de moda e que pregar sobre o inferno é justamente algo que contradiz o ethos, o espírito da nossa época, a você eu quero dizer: quanto lhe falta amor? Quanto falta amor pela sua esposa? Quanto falta amor pelos seus filhos? Experimente dizer isso a um pai e uma mãe que perde um filho por causa da maldade de um homem,
que com sua injustiça comete o maior de todos os crimes, tirando a vida do seu próprio filho. Pergunte para ele o que é amor. Pergunte para ele o que significa amar alguém. E uma pessoa tão narcisista, uma pessoa tão egoísta, quando exige justiça, tem mais amor do que estes que se dizem inclusivistas. A grande pergunta que a gente deve se fazer é: Deus está condenando inocentes? Quem de nós é inocente? Quem aqui pode levantar sua mão e dizer assim: eu sou inocente? Quem aqui poderia julgar Deus pelo seu julgamento reto e bom, sendo que Ele é o único entre nós que poderia dizer: eu sou bom, e não mentir? Como poderíamos julgar a Deus se Ele é o único que entre nós poderia dizer: eu sou justo, e não está mentindo? Quem de nós poderia julgar a Deus se Ele é o único que entre nós poderia dizer: eu sou santo, e não está mentindo? Entretanto, a palavra de Deus nos diz que Deus é misericordioso. E a sua misericórdia e o seu amor jamais permitirá que um justo, no meio de uma multidão de ímpios, morra e seja destruído e não seja objeto de sua graça. E pelo contrário, o amor de Deus é tão grande que Ele é capaz de preservar todos aqueles que estão à volta dos seus justos, só por amor aos seus justos. Abraão fala com Deus. E ele pergunta: Deus, destruirás o justo com o ímpio? Há muito amor em Abraão, meus irmãos. Sabe por quê? Abraão não está preocupado com a morte do ímpio. Abraão não está preocupado com o juízo do ímpio. Abraão sabe que se há justiça, aquele que faz a maldade, aquele que é mau, aquele que é perverso, tem que pagar pela sua maldade. Abraão sabe disso. Mas a preocupação de Abraão é: mas e os justos que estão ali no meio? E então Deus assegura ao patriarca de que enquanto houvesse um justo ali, nenhum deles seriam destruídos. Jesus é o nosso justo, meu irmão. E é por causa dele que não fomos ceifados. Porque não há entre nós nenhum justo, ninguém que faça o bem. Mas por causa dele, Deus disse que não vai nos destruir. Como não crer em Jesus? Deus é misericordioso, mas na sua misericórdia há um juízo para o injusto. No entanto, este juízo para o injusto não anulará a obra de amor que Deus tem para o seu justo e para todos aqueles que estão nele. Minha pergunta a você nessa noite é se você está em Cristo, se você está em Jesus. Porque se você está no justo, todos os benefícios da salvação pertencem àqueles que estão em Cristo Jesus. Não há amor sem ira. Um Deus que não tem ira não pode ser um Deus amoroso. O secularista quer um Deus amoroso e sem ira. Um Deus que não se ira com a injustiça não pode aniquilar o mal, porque não vê mal no mal. Simplesmente por isso. Um Deus que não se ira não pode olhar para toda a maldade do mundo e dizer: odeio o mal. Um Deus que não se ira não pode ser amoroso, porque a ira de um Deus amoroso é o sinal de que o mal chegará ao seu fim. Ora, se Deus é todo-poderoso, por que então Ele não elimina o mal agora? Por que Ele não elimina toda a maldade no mundo? Porque como nos dias de Sodoma, Ele não faz a mesma coisa, ora, agora.
Por que Deus permite o mal? Por causa do seu povo. Porque o seu povo está aqui. Porque enquanto houver o povo de Deus, enquanto o povo de Deus habitar esse lugar não será destruído. Mas por que Deus permite o mal? Não deveria ser uma pergunta que você deveria fazer pensando só em você ou pensando no outro. Por que Deus permite o mal? Deveria ser algo que não afronta você apenas, mas deveríamos conceber como uma afronta ao próprio Deus. Porque se Ele ira, é porque o mal o afronta. E aí a pergunta é muito mais difícil. Porque enquanto você vive perguntando, por que Deus permite o mal na minha vida? Você deveria perguntar o seguinte, por que Deus permite o mal na sua vida, sendo que o mal na sua vida é uma afronta a Ele em primeiro lugar? Por que Deus permite Ele mesmo ser afrontado? Porque Ele permite que o seu próprio filho seja envergonhado, seja humilhado e seja alvo da maldade dos homens. Porque Deus permite que a si mesmo o seu próprio filho seja humilhado, seja machucado, seja ferido por causa das nossas maldades, por causa das nossas impurezas, por causa da nossa mente má. Porque Deus permite que homens maus permaneçam vivos? Por que Deus te permanece vivo? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus o justo. A boa notícia é a de que Deus está forjando para si um povo, sim. Um povo que não vive no céu. Um povo que vive na Sodoma e na Gomorra de nossos dias. Um povo que vive no mundo mau. Um povo que será salvo da ira divina contra o mal, mas não porque são bons crentes, mas não porque são justos, mas por causa da justiça de Jesus e porque creem em Jesus Cristo. Não é por causa de você que esse mundo ainda está respirando, é por causa de Jesus. Jonas, eu ouvi hoje o Evangelho de novo. E eu acho que eu preciso me reconciliar com Deus. Porque eu tenho tentado agradar a Deus do meu jeito. Eu tenho tentado responder à notícia do Evangelho da minha maneira. Eu tenho pregado o Evangelho, mas eu não tenho pregado o Evangelho todo. E eu não tenho pregado o Evangelho todo porque ele realmente não é popular. Que bênção que Deus nos deu uma mensagem que não é popular e que nos humilha, não? Que bênção que Ele te deu uma mensagem, uma boa notícia, que não vai fazer uma cosquinha na barriga dos homens e dizer assim, venha participar agora de um churrasco celestial, está todo mundo salvo. Não. Deus te deu uma mensagem maravilhosa, que vem acompanhado de uma promessa maravilhosa, mas vem acompanhado de juízo. Será que este juízo que acompanha o Evangelho tem sido suficiente para te colocar de joelhos, em gratidão a Deus pela salvação? Quero convidar você nessa noite a agradecer a Deus pela salvação. E a você que ainda não professou a sua fé em Cristo Jesus, eu quero convidar você a abrir a sua boca em oração e professar a sua fé em Cristo Jesus, porque só em arrependimento e em fé, e quando a gente professa a nossa fé em Cristo Jesus, que nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus.